Olá pessoal, tudo bom? Novamente eu aqui, Alex Leite, diretor da Live Universo do Embrasc. É um prazer agora dar continuidade com vocês e eu ainda estou falando sobre o processo de pré-compra, certo? Ou seja, o que a gente faz antes de iniciar a compra propriamente dita, no momento da negociação. E falando do Strategic Sourcing, o principal elemento do Strategic Sourcing, a coisa mais importante de se fazer, que é muito importante que todo comprador conheça, é como que eu vou diferenciar e segmentar e saber como que eu uso uma estratégia com cada tipo de fornecedor que eu tenho na minha empresa. E para isso, pessoal, a matriz mais importante e o modelo mais utilizado e mais importante que você utilize na sua empresa é a matriz Kraujic. Quando a gente fala Kraujic, a gente fala em português. Alguns caras mais chiques vão falar em inglês, vão falar matriz Kraujic, mas a gente fala matriz Kraujic mesmo. E aí, pessoal, essa matriz Kraujic é um modelo muito importante na hora de a gente definir toda a estratégia de compra daquela categoria e daquele produto que a gente vai comprar ou serviço. Legal? Essa matriz, pessoal, ela é composta de dois eixos, sendo que eu tenho no eixo X o risco de suprimento e eu tenho no eixo Y o impacto no negócio. O que são esses eixos? Eu vou explicar mais detalhado daqui a pouco para vocês. Mas eu posso alavancar aqui. Aqui é quanto que eu posso trazer de saving, né, de impacto que eu tenho de impacto no negócio, que eu trago saving. E aqui o quanto que eu tenho risco no fornecimento de um determinado produto ou serviço que eu tenho. De tal maneira, pessoal, que essa matriz, o que acontece? Quando eu tenho um impacto baixo, ou seja, é um spend baixinho dentro da minha empresa, e eu tenho um risco baixo, eu consigo ter uma categoria de produtos e serviços que são não críticos. Esses caras eu não tenho que me preocupar, eles são não críticos, tá? Quando eu tenho em cima uma categoria alavancável, é uma categoria, por exemplo, que eu tenho um grande potencial de saving. Essa categoria eu tenho um spend alto na minha empresa e eu tenho um risco de suprimento, de fornecimento baixo. Aí eu tenho a categoria do lado, que chama crítico e gargalo. Essa categoria embaixo, ela tem um risco alto e tem um impacto no negócio baixo. Mas veja, mesmo não tendo spend muito alto, eu tenho um grande risco de fornecimento. E por cima, a categoria de estratégico, que eu tenho um risco alto e eu tenho um impacto alto. Essa categoria é estratégica para mim. Nesse momento, vocês podem ter entendido o que eu falei, mas devem estar se perguntando o seguinte: legal, mas como é que eu faço? Quais são os critérios exatos para eu posicionar um produto meu dentro de cada eixo? Tá? Os critérios eu vou mostrar para vocês um a um aqui. Pegando o eixo X primeiro, pessoal, que é o eixo de risco de suprimento. Eu tenho que pensar neste eixo X que eu tenho aqui mercado competitivo e mercado complexo. Nessa primeira metade, eu tenho mercado competitivo. Isso significa o seguinte: tem muito fornecedor e tem muito cara brigando para vender para a gente. Do lado de cá, que é o mercado complexo, eu tenho poucos fornecedores, oligopólio, cartel, monopólio, e eu tenho preços que são influenciados. Dado a característica de ter poucos fornecedores com oligopólio e monopólio, eu tenho poucos caras. Legal, Alex, mas eu consigo quebrar isso em critérios específicos? Conseguimos sim. Vamos quebrar. Pesquisa realizada, pessoal, que foi feita com a base acadêmica forte, chegou no item de mercado de quais são os critérios que o mercado utiliza para colocar peso e usar isso dentro da avaliação de cada produto e serviço quando você faz a estratégia via Kraujic. E a gente chegou numa lista de que o item mais utilizado e mais importante nessa categoria são o número de fornecedores disponíveis. O segundo item, isso com 47% usa número de fornecedores disponíveis. O segundo item é a facilidade de substituir o fornecedor. E o terceiro item é disponibilidade do produto e serviço. Veja que esses itens eu até usei naquela planilha de priorização da aula anterior. Lembra disso? Aí eu tenho possibilidade de substituição do produto, facilidade de logística do fornecedor, localização geográfica, custo de armazenagem. Tem outras coisas que podem ter risco alto. Às vezes a tua empresa tem uma localização geográfica que é de difícil acesso, existe bastante fornecedor, mas aqueles que chegam dentro dessa localização pode ser apenas uma parcela, o que aumenta o risco de fornecimento por um outro modelo. Ou seja, novamente, você escolhe quais são os critérios que você vai pôr dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro das suas categorias. Legal? O mais utilizado pelo mercado certamente é o item 1 e 2, que é o que a gente mais usa. Ou seja,
número de fornecedores. Isso significa, pessoal, que na hora que a gente vai montar a CROGIC, a gente faz uma conta matemática simples. É o seguinte, açúcar, vamos pegar o nosso exemplo lá que depois vai aparecer. Se no açúcar cristal, açúcar mascavo, açúcar refinado, açúcar líquido, se um desses açúcares, vou pegar o refinado como exemplo, se o açúcar refinado tem um número alto de fornecedores, o que acontece? Eu tenho 20 fornecedores de açúcar. É fácil ou difícil eu fazer novas negociações? É fácil. Ou seja, eu tenho um número de fornecedores grande. Quando eu tenho muitos fornecedores, eu tenho o risco de não ter açúcar na minha operação, sim ou não? Não. O risco é baixo, porque eu tenho muito fornecedor. Por outro lado, a gente não pode esquecer de facilidade de substituição. Eu gosto sempre de trabalhar com esses dois itens. Por quê? Às vezes, pessoal, eu posso ter muito fornecedor. Uma vez eu trabalhei com uma categoria interessante, que foi a categoria de algodão. Algodão até existem vários fornecedores. Só que o setup de máquina pessoal de algodão não é simples. Às vezes pensa, fala, eu não comprei algodão de um, compro de outro. Muda tudo, pessoal. Você tem que mexer na configuração da máquina, na prensa, na malha, não pode misturar algodão com outro, é super complicado. Ou seja, apesar de ter bastante, nesse exemplo fictício de bastante fornecedor de algodão, não é fácil substituir. Vamos mudar de categoria de commodity, vamos pensar na categoria de sistemas, que eu adoro pegar. Vamos pegar nós aqui dentro de uma própria lógica de Ariba, de uma SAP. Quando eu tenho uma implementação de um RP dentro da empresa, tá? Eu posso ter vários fornecedores, certo? Mas é fácil eu pegar o nosso SAP que está colocado dentro da nossa empresa e eu consigo rapidamente trocar um SAP para um outro RP? Não. Então, ele pode até ter bastante fornecedor de RP no mercado, mas se eu tenho SAP, não é tão fácil eu trocar um sistema de SAP por um outro sistema de mercado. Legal? Então essas são as duas importâncias. Eu conto quão fácil, quão difícil é substituir. Com isso, pessoal, eu consigo com esses dois números matemáticos fazer o eixo X. Legal. Alex, como funciona o eixo Y? O eixo Y, pessoal, eu tenho que pensar muito no peso financeiro. A gente dá um drive maior em peso financeiro. Quem tem um peso financeiro maior fica em cima, quem tem um peso financeiro menor fica embaixo. Tipicamente, a gente até faz um depara que eu tenho aquela categorização clássica ABC, né? Que é aquele de Pareto. Eu posso usar o ABC? Posso usar o ABC aqui. Ou seja, os itens que eu coloco, basicamente, pessoal, o mais importante disparado no mercado, com 62%, é o valor total da compra. Ou seja, se a gente usa a palavra em inglês, é o spend. Quanto que você tem de spend? Imagina que eu vou dar um exemplo bem simplesinho, que você tenha na sua mão 100 milhões em termos de compra. Você tem 100 milhões que você compra. Você pode ter um determinado produto ou serviço que é responsável por exemplo, 70 milhões disso. E você tem outros serviços que são responsáveis por 1 milhão cada um. Esse de 70 milhões é muito importante. É esse valor quebrado de um ABC que você joga lá. 70 milhões vai cair na categoria A, ele cai em cima porque eu tenho um valor de spend muito grande dessa categoria. Eu posso usar poder de barganha, grau de padronização? Posso. Mas são coisas que normalmente a gente não usa no eixo Y. O eixo Y, normalmente a gente usa só o valor total da compra, o spend, de quanto você gasta por produto. É por aí que a gente vai. E com isso, pessoal, fica simples. Eu joguei o eixo Y, joguei o eixo X, basta eu posicionar os meus itens na matriz. E aqui eu vou mostrar o exemplo que a gente fez de açúcares, que é a categoria que a gente está usando. Olha só, eu vou no meu exemplo, eu vou falar que o açúcar líquido, tá? Ficou na categoria alavancável. Isso significa que o açúcar líquido tem muito fornecedor, é fácil de substituir e o meu spend de líquido é alto. Legal? Então esse cara é um cara que está na categoria alavancável. O açúcar cristal ficou mais para baixo, o spend não é tão alto e eu tenho também bastante gente para fazer. Legal? Vamos pegar categorias até para vocês entenderem no dia a dia de vocês, coisas simples de dar um exemplo? Eu gosto de dar bastante exemplo com categoria, por exemplo, de material de escritório. O material de escritório é uma categoria que tem o quê? Pouco ou muito fornecedor? É muito fornecedor, né? Então, certamente, material de escritório, como tem um número alto de fornecedores, é fácil de substituir, o risco é baixo, vai estar no lado de cá nos meus quadrantes. E, normalmente, material de escritório tem um spend, lembra do exemplo de 100 milhões? Será que eu estou gastando 70 milhões ou estou gastando 30 mil, 50 mil reais em material de escritório? Ah, estou gastando 50 mil, ele é um item C lá embaixo. Certamente, material de escritório cai no não crítico. Por outro lado, vamos dar um exemplo de uma outra empresa em que eu tenha
uma commodity super específica que só vem da China e essa commodity é o principal minério que eu uso dentro da minha produção. Eu tenho muitos fornecedores? Não, tenho pouco, então o risco é alto. Eu tenho spend alto? Sim, a principal commodity, o principal minério que eu uso para produzir alguma coisa. Ele cai lá no estratégico, eu tenho uma commodity de minério no estratégico e um material de escritório aqui embaixo dentro do não crítico. Pô, Alex, entendi, já sei posicionar na matriz. Mas a pergunta agora é, o que eu faço com isso? Aí que tá, pessoal. Isso que é legal. Essa matriz que a gente já pergunta, o que faço com o quadro quadrante da matriz? Essa matriz ela serve para uma série de coisas, ela é um processo central do elemento. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas características dessa matriz em cima de cada quadradinho. Quando eu falo do quadradinho do não crítico, do amarelo claro, eu falo de simplificação. Pessoal, faz sentido eu ficar fazendo um processo de Strategic Sourcing gigante? Faz sentido eu fazer contratos longos com material de escritório? Faz sentido eu ficar gastando 4 meses para comprar material de escritório? Até uma pergunta, faz sentido eu, da área de compras, todo dia ficar comprando caneta? A resposta certamente é não. Não faz sentido. Quando você cai numa categoria de simplificação, você pode usar várias estratégias. De usar um leilão para comprar caneta, por exemplo, que vocês vão ver mais adiante. Por quê? Porque é uma categoria que eu coloco vários fornecedores, eles brigam por preço e vai para frente. É fácil substituir, é fácil trocar, esse cara está aqui. Esse cara eu simplifico o máximo possível e, mas Alex, por que eu não tenho que fazer tanta competição? Será que eu vou ganhar muito dinheiro com caneta? No fim não, né, pessoal? Porque eu não vou ter um potencial de saving enorme. Agora, pensa no critério de cima de competição. Esse cara de competição é onde eu preciso colocar vários fornecedores para brigar, porque eu tenho spend alto. Qualquer desconto de 5, 3, 2, 1% que eu consiga brigando entre um fornecedor e outro, colocando esses caras para brigar, porque eu tenho disponibilidade de risco baixo, aí eu vou ter um potencial de saving alto. Essa categoria competição é onde eu vou competir e ganhar bastante dinheiro. Dentro do mundo perfeito de compras, eu gostaria de ter todos os meus fornecedores na categoria competição. Tenho que migrar esses caras para lá, porque é aí que eu vou ter potencial de saving. Do outro lado, tem um carinha aqui embaixo que está garantia de fornecimento. Por quê? Você imagina que eu tenho um spend não muito alto, esse cara não é potencial de save, esse cara não vou ganhar muito dinheiro, só que se a fábrica parar, pessoal, aí eu tenho um problema. Se a fábrica para, eu paro a produção inteira, independente do item ser caro ou barato. Esse cara, como tem poucos fornecedores, é difícil substituir, eu tenho que garantir fornecimento desses caras. Para isso, o que eu faço? Por exemplo, eu posso fazer um contrato maior com esses caras, para garantir que esses caras não vão me deixar na mão. Tá? Faz sentido eu ganhar dinheiro e fazer competição desses caras? Não faz. Eu tenho poucos fornecedores. E no de cima é o estratégico, a parceria. Esses caras eu tenho que cuidar. Esses caras eu tenho que trabalhar em conjunto. Eu abro minha cotação, eu abro meus dados, eu trabalho em parceria com esses caras. Por quê? Porque se eu ajudar esses fornecedores e conseguir melhorar, por exemplo, a operação deles, esses caras vão dar mais dinheiro para nós. Porque se eu melhorar a operação deles, eu ganho dinheiro. O potencial de saving no meu spend é muito bom. Eu não vou trocar? Não vou trocar. Eu prefiro desenvolver esse fornecedor da parceria que me dá um resultado maior, porque eu não tenho muitos fornecedores para trocar. Beleza? Pessoal, essa é a estratégia, essa é a matriz CrowdGeek, que é uma das bases do Strategic Sourcing. Beleza? Abraço e até a próxima. Obrigado.